TMTV apresenta Encontro com CR. Oferecimento Bargon Imóveis, Unimed, CDL Juiz de Fora e Bahamas. Começa agora mais uma edição do Encontro com CR no portal da Tribuna de Minas, direto do estúdio da TMTV, aqui no Estrela Sul. Um oferecimento Bargon Imóveis, Unimed, CDL e Bahamas. É muito prazer que eu recebo hoje para um bate-papo a jornalista e diretora de atendimento da República, Gisele Cid. Formada em comunicação social na turma de 1989 pela UFJF, Gisele Cid é filha de Sônia e do renomado jornalista Wilson Cid. Ela começou na profissão como repórter da antiga rádio Nova Cidade AM. Foi repórter e chefe de reportagem na TV Tiradentes, afiliada do SBT. E mais tarde evidenciou seu talento como produtora, editora e repórter na TV Globo, hoje TV Integração. Gisele integrou a equipe da TV Visão no canal 36 da NET, apresentando o programa Agridoce, também exibido na TVE. Sócia-diretora da Agência República, Gisele atua diretamente na área de atendimento e assessoria de imprensa, desenvolvendo ações em planejamento, gerenciamento de conteúdo e estratégia em marketing digital. Gisele é casada com Mário Zoé, com quem divide a paixão pelas partidas de tênis. Tudo bem, Gisele? Tudo bem, César. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com você. Gisele, você se inspirou em seu pai para começar a sua vida profissional trabalhando como repórter de rádio? Foi mesmo. Minha primeira experiência no jornalismo, na comunicação, foi como jornalista, foi como repórter de rádio. Era ainda estudante, comecei a trabalhar em unidade móvel de rádio, depois trabalhei em esporte. Há alguns registros aí que foram das primeiras mulheres a trabalhar em campo de futebol. E era uma coisa diferente, porque não era tão comum se ver mulheres trabalhando em futebol, né? Hoje tem mulheres para todos os lados, todos os esportes, mas 30 anos atrás não tinha tanta gente assim. E a gente começou, foi muito divertido, foi um grande aprendizado. Fiquei mais ou menos uns 2 anos trabalhando em rádio para depois seguir em outras áreas. A partir do rádio você foi para a televisão, onde ocupou diversas funções. Foi. Depois que eu saí do rádio, eu saí justamente quando estava no finalzinho da faculdade, porque estava um pouco apertado a questão dos últimos períodos, já tinha criado uma empresa, então estava difícil me dividir. Aí parei um pouquinho com o rádio, mas exatamente um dia antes de eu me formar, eu fui convidada para trabalhar em televisão, na época no SBT, e na TV Tiradentes, que foi um projeto pioneiro na cidade, bacana, e comecei logo de cara a trabalhar num carnaval, uma transmissão de carnaval, com o nosso super querido José Carneiro Guimarães, e aí foi uma transmissão ao vivo, coisa também que não era muito comum. E nessa minha primeira experiência, que eu tinha entrado para ser uma produtora, mas a minha experiência em rádio, como, né, é uma super grande escola... E tem todo um DNA aí. Pois é, ajuda, né? Então eu fui para frente da câmera para poder ajudar nessa transmissão, porque era muito tempo de transmissão ao vivo. E aí fiquei um bom tempo ainda no SBT, quase 1 ano, e tive um convite, fui para a Globo. Lá fiquei durante uns 8 anos e meio, mais ou menos. Foi quando eu decidi não ficar mais no jornalismo diário, para poder cuidar da agência que já estava aí já caminhando com passos mais largos e mais segura um pouco. E como foi essa entrada no mercado publicitário? Ou seja, foi a coisa engraçada, porque eu me formei em 1990. Naquela época não havia faculdade de publicidade em Juiz de Fora, então a minha formação foi na comunicação na Universidade Federal de Juiz de Fora, em jornalismo. E a gente era uma turma inquieta. E a gente resolveu que a gente queria fazer um projeto, a gente queria fazer um jornal, né? Cristina Mussi nos ajudou muito na época, Márcio Guerra nos ajudou muito na época. E a gente resolveu fazer um jornal que ficava em cima de uma mesa de bar. Então a gente brinca que a gente era jornalista, jornaleiro e publicitário. Porque a gente escrevia as matérias, a gente vendia os anúncios publicitários, a gente fazia os anúncios publicitários do jornal e a gente vendia o jornal, que a gente tinha um preço simbólico de venda. Fomos 6 amigos da faculdade, 6 colegas de faculdade, que a gente se reuniu para fazer isso, né? E aí
começou a dar certo a história chamava Toalha de Bar. Começou a dar certo, a gente conseguia até ganhar um dinheirinho, assim, e a gente resolveu usar o dinheirinho que a gente estava ganhando para montar uma empresa, porque a gente precisava emitir nota fiscal para os anunciantes do nosso jornal. E aí, a ajuda de tio, que era advogado e contador, foi montando, enfim. Aí nós criamos a empresa que chamava Argos, lá ainda estava na faculdade. Nós precisamos ser emancipados pelos pais, porque ninguém tinha 21 anos ainda para ser empresário. E fomos nessa toada com o jornal durante algum tempo e conseguimos fazer bastante coisa. Viramos notícia de televisão, 6 estudantes aí divertidos, né, que queriam fazer uma coisa diferente. E aí, por começar essa história do jornal, a gente tinha uma colega na faculdade que o pai trabalhava em um café, um antigo café Banjo que existia aqui em Juiz de Fora. E ela perguntou para a gente, será que vocês montaram essa empresa aí? Meu pai falou que estava precisando de lá de fazer um comercial de rádio, vocês não querem lá fazer, não? A gente falou, a gente quer. E foi o nosso primeiro cliente, a gente foi até lá, era um empresário do Rio, uma pessoa de ou muita visão ou muito maluco, que confiou lá em 6 estudantes de 21 anos, 22 anos de idade, e a gente fez um material de rádio, a gente criou um jingle super diferente, e aí ele pediu pra gente fazer um filme de televisão. E a gente fez um filme, a gente criou existia um mascote, a gente fez uma animação em massinha, que acabou indo virou um case, foi para matérias no intervalo comercial na TV, enfim, foi um sucesso. E a gente nem sabia direito como é que fazia aquilo. Depois que o filme ficou pronto, fizemos no Rio com produtoras, o Cal Hambúrguer, foi muito bacana. Aí nós pegamos o filme, levamos assim, era a fita ainda debaixo do braço, chegamos na TV Globo e falamos assim, a gente queria pôr isso no ar, como é que faz? Não tinha a menor ideia com relação a PIs, né, contratos, veiculações. Essa foi a nossa primeira experiência. Nesses anos todos, nessa prestação de serviço de assessoria de imprensa, teve algum caso interessante, assim, inusitado? E a gente tem uma experiência bastante grande em eventos. E evento é evento, né? Acontece de tudo. E esse ano, especificamente, a gente vai estar comemorando os 10 anos de um episódio que ganhou notoriedade quase que internacional, que foi o caso da peruca do Miss Brasil Gay, que uma candidata que ficou em terceiro lugar, ficou super chateada com o resultado, e na hora que a vencedora estava dando uma entrevista para uma emissora de televisão, ela foi lá e arrancou a coroa com peruca e tudo, e foi um quiprocó danado. A gente precisou atuar de uma maneira muito, muito incisiva com relação a isso, porque a peruca para um transformista não é um acessório apenas, né? A peruca é a vida, né? Aquela situação toda foi muito constrangedora, mas esse ano a gente está comemorando os 10 anos do episódio da peruca. A Ava Simões, que foi a Miss que ficou sem a peruca, vai estar aqui no Miss Gay, vai ser agora em agosto, e acredito que ela vai inclusive aproveitar esses 10 anos para lembrar desse episódio, que agora a gente acha divertido, mas na hora não foi, não. Como você vê o mercado publicitário de Juiz de Fora e a velocidade com que as coisas acontecem hoje em função da tecnologia e da internet? A gente que já está há algum tempo no mercado, a gente viu muitas fases e hoje a gente vive uma mudança muito grande. Chega a ser assustadora, né? A gente precisa se reinventar, a gente procura lá na agência ter pessoas de vários perfis, de várias formas de ver a vida e de várias idades também. Porque essa turma nova, que está com 20 e poucos anos aí, a gente brinca que eles não nasceram, eles foram downloaded, eles entraram no mundo de uma outra maneira, eles já nasceram assim. Eles têm um jeito diferente de pensar, um jeito diferente de raciocinar, e a gente precisa se adaptar. Então, acho que hoje o grande desafio das agências e empresas de comunicação em geral, acho que não só quem trabalha com publicidade, mas qualquer tipo de comunicação, é a gente entender o que a tecnologia está fazendo na comunicação. Uma verdadeira revolução. E o projeto do Top of Mind, que já é uma parceria de vários anos da República com a Tribuna de Minas? É um projeto do qual a gente se orgulha muitíssimo, né? Porque a parceria com a Tribuna, a parceria com as empresas de pesquisa que estão conosco, esse ano é a Acros, né? Já tem algum tempo. E é uma forma da gente entender um pouco o nosso mercado, a gente fazer uma sondagem do nosso mercado e entender quais as marcas que estão se sobressaindo, que estão aparecendo de uma maneira mais efetiva na mente das pessoas. E
Ou, como é um projeto já de alguma longevidade, hoje é possível se fazer uma série histórica, né? Então, não são pesquisas isoladas, as empresas podem acompanhar a sua evolução ao longo dos anos todos aí que a gente está com esse projeto. E nesse mundo que a gente estava falando anteriormente, de tanta informação, tanta pulverização de informação, uma marca conseguir ser a mais lembrada no seu segmento é motivo de muita comemoração. Vamos para o nosso ping-pong. Uma personalidade. Meu pai. Meu pai, Wilson Cid, jornalista que eu respeito profundamente, foi uma inspiração para a minha carreira e ainda é, não só pela questão profissional, a cabeça que tem, a capacidade de discernimento, de redação, como os exemplos que ele dá familiarmente. Eu acho que, sem dúvida, é o meu pai. Um hobby. Ô César, eu tenho 2. Eu gosto muito de jogar tênis e eu gosto muito de velejar. Viagem inesquecível. Eu sempre acho que foi a última que eu fiz. Referência empresarial. Todos nós que hoje estamos trabalhando com comunicação, com publicidade de Juiz de Fora, para mim, são referências empresariais de coração, inclusive a gente mesmo. O ídolo musical. César, eu gosto de tanta gente, mas eu tenho uma paixão de adolescência com o Fred Mercury. Sempre fui fã de Queen e aí tudo que relacionado a ele eu fico muito sensibilizada, eu gosto demais. Prato predileto. Gosto de tantos. Eu gosto muito de cozinhar, mas te falo que talvez um dos pratos que eu mais gosto de comer sejam frutos do mar, em geral. Eu gosto muito. Sobremesa. Um doce de leite, né? Uma bebida. Vinho. Uma superstição. Não tenho muitas, mas não gosto de dormir com porta de armário aberto. 3 palavras geniais. Eu acho que a justiça, a solidariedade e o amor. Acho que essas me tocam. Um luxo. É poder, num fim de semana, ir a um restaurante que você gosta, com a companhia que você quer, com seus amigos, poder degustar de um bom prato, de um bom vinho. Um lixo. Injustiça. Eu tenho pavor de injustiça. Momento mágico. No momento que uma criança nasce, eu acho que as coisas se renovam tanto, né? E acho que é um momento, apesar de eu não ter filhos, tenho enteados, mas eu acho que o nascimento de uma criança é um momento mágico. Uma grife. Uma grife? Eu acho que Chanel. Perfume. Gosto muitíssimo de L'Odyssée. Sonho de consumo. César, meu sonho de consumo é acordar quando o meu sono acabar. Um dia eu ainda vou conseguir. Não precisa ser cedo, não precisa ser tarde, mas na hora que o sono acaba. Isso é meu sonho de consumo. Viver Juiz de Fora é trabalho e orgulho. Eu tenho muito orgulho da cidade onde eu vivo e acho que trabalhar e viver aqui, o trabalho eu acho que é viver Juiz de Fora. Uma frase para encerrar o nosso bate-papo. É uma frase que, assim, imagino que pessoas que venham por aqui muito mais capacitadas do que eu sempre tenham frases importantes, profundas, mas a gente tem uma frase lá na agência que a gente usa muitíssimo e que é o que eu sinto em termos que eu acho que é um pouco o que é criatividade, o que o trabalho em conjunto em comunicação traz, que é o boa ideia que eu tive. Lá na agência, qualquer ideia que qualquer pessoa tenha, todos nós dizemos boa ideia que eu tive, a gente compartilha. Então, acho que a minha frase é essa, boa ideia que eu tive. Gisele, prazer Obrigada, ter você César. aqui no nosso bate-papo. Sucesso para você. Encontro com CR. Oferecimento: Bargon Imóveis, Unimed, CDL Juiz de Fora e Bahamas.